Graça e paz, irmãos, bom dia. Irmãos, nesta manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra que está na Epístola de São Judas. É uma carta que fala sobre a nossa luta pela nossa fé. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito daquilo que foi deixado escrito para nosso ensinamento, para nossa edificação. Está escrito assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e queridos em Deus, Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Vamos dar continuidade a partir do verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com o temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. Amém, amados. Judas, amados, era irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fala que era irmão de Tiago, né? E irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não se apresenta como irmão do Senhor Jesus. Ele se apresenta como servo. Então, esse irmão na carne reconhece o senhorio e o governo do nosso Deus, né? E se curva a ele como servo. E ele, nesse momento, amado, ele estava muito preocupado daqueles que se introduziram, daqueles que chegaram à vida da igreja, né? E que estavam pervertendo, distorcendo a doutrina dos apóstolos. Então ele fala aqui, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos. Quer dizer, que era uma necessidade aquilo que ele estava exortando na igreja. E ele exortou a que todos batalhassem pela fé, não uma fé geral, mas uma fé que foi dada aos santos. Foi dada aos santos pelo Senhor Jesus, foi dada aos santos pelo nosso Mestre, foi dada aos santos pelo Espírito Santo de Deus, após a partida do nosso Senhor. Então, ele fala, amados, que esse é o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Esse é o único que é o nosso governante, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele nos comprou com seu sangue, pagou as nossas dívidas diante do Pai. Então, ele tem direito ao seu governo, ele tem direito às nossas almas, ele tem direito de nos fazer missionários, né? Participantes. Então, ele nos deu a sua graça
com um objetivo, e o principal objetivo dele era que nós advertíssemos aos homens, a cada um, né, que se colocasse em nosso caminho, os propósitos, amados, dos céus, os propósitos de Deus, os propósitos daquele que nos criou, que nos formou desde o ventre de nossa mãe. Todos nós temos uma missão nesse mundo. Todos nós temos, amados, uma capacidade, né, de caminharmos segundo orientações e ensinamentos. Mas naquele tempo havia ensinamentos, e não é só naquele tempo, hoje em dia também, nós vemos que alguns ensinamentos e algumas doutrinas que são falsas e totalmente diferentes daquela que foi entregue aos santos. A doutrina, segundo os apóstolos, ela é santíssima, amados. Ela foi tratada, né, conduzida através de exemplo pelo nosso Senhor para nos ensinar. E tem muitos que querem destruir a nossa fé, destruir a fé verdadeira, destruir o bom depósito que Deus deixou para nós. E como nós vamos agir para escapar, né, do espírito da mentira que está no mundo? Nós temos que exortar uns aos outros e exortar principalmente aqueles que já foram santificados em Deus, que batalhem pela fé, pela verdadeira fé, né, que batalhem pelos princípios que uma vez foi dada aos santos. Amados, isso é algo muito sério. A fé que foi dada aos santos é a doutrina apostólica, é a doutrina que nós devemos seguir, é os ensinamentos que o Senhor deixou escrito para nós através de todo o Evangelho. Então, essa é a vida que a igreja deve adotar para si mesma. Esse é o caminho que o Senhor nos instruiu a seguir. E essa doutrina não pode ser corrupta, né, dentro de nós. Então, nós precisamos vigiar para não permitir a corrupção entrar nos fundamentos da fé que o Senhor trouxe para o nosso coração. Então, existe uma luta. Por isso que Judas aqui fala, batalhar pela fé, lutar pela fé. Existe uma luta que nós devemos travar, e nós devemos travar todos os dias, porque nós somos mergulhados no dia a dia em muitas informações e filosofias do mundo, que são às vezes verdadeiras heresias, e nós temos que ter o cuidado de conservar a nós mesmos, que fomos separados e santificados para um propósito santo e eterno. Então, amados, nós precisamos batalhar contra essa corrupção, batalhar contra os ensinamentos hereges, batalhar contra aquilo que assim não diz as Escrituras. Então nós precisamos ler, precisamos conhecer as Escrituras, precisamos conhecer aquilo que foi deixado como orientações para nós, para nos abrirmos os olhos. E a fé vem por esse ensinamento, pela palavra de Deus, né? E nós precisamos aceitar e acatar os ensinamentos, sobretudo aqueles que fundamentam em nós a certeza, amado, da nossa vida, da nossa salvação, daquilo que nos instrui a termos e darmos um bom testemunho, como devemos andar. Então, a verdadeira fé, ela não nos deixa enganados e não permite que nós andemos numa vida egoísta, pensamentos egoístas, né? E não dedicados ao Senhor. Somos servos, por isso devemos ser dedicados. Precisamos ter uma vida frutífera. Precisamos ter uma vida, amados, que trazem vida ao nosso semelhante,
através do transbordar do Espírito em nós mesmos. Por isso, nós somos encorajados e advertidos no verso 20, que está escrito assim, ó, mas vós, amados, quer dizer, vocês que não são mais do mundo, vocês que foram alcançados, vocês que estão sendo doutrinados pela fé que uma vez foi dada aos santos, vocês que reconhecem Jesus Cristo como Salvador e Senhor, vocês que estão sendo edificados, edifica-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Santíssima fé. As Escrituras, santíssima fé. O que foi deixado pelo nosso Senhor através do Espírito Santo. E aqui fala, santíssima fé, não nos nossos conceitos próprios, mas orando no Espírito Santo. Por que orando no Espírito Santo? Porque a necessidade de seguirmos e de nos edificarmos nessa santíssima fé, orando no Espírito Santo, porque somente através do Espírito Santo podemos conservar a nós mesmos num caminho de amor. Por quê? Porque o Senhor nos enviou, nos ordenou a ir e pregar o Evangelho. O Senhor nos deu esse comissionamento, essa responsabilidade deve estar dentro de cada um de nós. E um dia, com certeza, nós estaremos diante do Senhor e não devemos ir diante dele de mãos vazias, mas devemos apresentar os frutos, do Espírito nas nossas vidas, em ações, nesse serviço que foi dado aos santos. Então fala, conservai a vós mesmos na caridade, em algumas versões, no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então nós temos que primeiramente termos certeza e esperança da nossa própria vida eterna. Porque se nós não crermos que temos a vida eterna, que a recebemos pela fé, que a recebemos pela graça de Deus, como nós poderemos pregar com ousadia e com certeza aqueles que ainda estão duvidosos? Aqui fala, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Amados, nós precisamos apiedar-nos na certeza que temos em nós mesmos de sermos salvos, de termos o Espírito de Deus em nós, de termos a presença do Espírito Santo conosco em todo o tempo. Então, aqueles que ainda não têm essa certeza, eles estão sofrendo porque não têm certeza do futuro, do que vai ser depois das suas mortes, do que eles vão encontrar lá na frente. Então nós precisamos apiedarmos dessas almas, apiedarmos dessas vidas e trazer a eles que a graça de Deus nos foi dada através da nossa fé em Jesus Cristo. Isso está ao alcance de todos. Isso, amados, é verdadeiro presente de Deus para nós. Não é porque nós somos merecedores ou porque somos melhor do que ninguém. E fala assim, olha, e salvai alguns. Então, salvai alguns significa que nem todos vão aceitar a pregação do Evangelho, mas nós devemos continuar lutando pela fé, batalhando pela fé, orando no Espírito Santo, para que alguns sejam salvos, para que todos alcancem essa graça verdadeira e possam ser arrebatados do fogo, do julgamento final. Nós precisamos estar batalhando com o Senhor, somos servos chamados para isso, e nós temos que ter deles misericórdia com temor e não juízo, amados. Como vamos alcançar as almas sem amor no nosso coração? Como poderemos alcançar se não tivermos misericórdia por eles? E ao invés da misericórdia,
o nosso coração estiver cheio de juízo, de julgamentos, de críticas em relação à corrupção que há no coração das pessoas. Todos jaz no maligno. A Bíblia fala isso, amados. Todos jaz no maligno. E nós precisamos entender que todos somos contaminados. E se nós alcançamos essa graça, estamos na fileira santa, sendo separados, né, da corrupção, separados do mundo, do pecado que é do mundo, separados de toda maldade para sermos instrumentos. Se nós olharmos para nós mesmos, nós devemos ter a mesma misericórdia que Jesus teve um dia para com nossa alma. E nós devemos compadecer daqueles que se perdem. E aqui fala, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Quer dizer que haverá luta. Aborrecendo aqui significa detestando, tirando o entendimento errado no coração, na mente daquelas pessoas. E isso é uma batalha espiritual. Isso é uma ação que nós devemos ter, ministrando, falando no Espírito Santo para as pessoas. Quer dizer que todo o vestimento, todo o fundamento, né, corrupto, todo o fundamento carnal que aborrece a Deus, que nós conhecemos, entendemos que não agrada a Deus, nós devemos ter ousadia para falar no Espírito. Ousadia, amados, não é discutir. Ousadia é desconstruir a construção que foi edificada, foi levantada de forma errada, com fundamentos errados. E nós devemos destruir essas fortalezas, destruir essa fundação errada e lançarmos um novo fundamento. Lançarmos o fundamento que Jesus Cristo trouxe para nós. Ele é a rocha principal de toda a edificação. Então nós devemos levar a eles, amados, a virtude. Por isso precisamos estar orando no Espírito Santo, lutando pela fé, lutando, amados, para salvar alguns, lutando com ações, né? Ações que nos levam, amados, Pai, a sermos encorajados, a sermos conduzidos à verdade cada vez mais, né? Introduzindo nas pessoas virtude, através, muitas vezes, dos nossos próprios exemplos, né? Exemplos de fé, amados, não significa, às vezes, exemplo de perfeição. Mas exemplo de fé é darmos um alvo certo, né? Um caminho verdadeiro, e termos dentro de nós a convicção que, ainda sendo fracos, imperfeitos, nós queremos e lutamos para preservar em nós essa verdade que uma vez nos foi dada. Então nós devemos lutar. E os santos, amados, os santificados, aqueles que foram chamados já, aqueles que aceitaram essa graça, reconheceram Jesus Cristo, em todos os tempos, desde os dias dos apóstolos até os dias de hoje, amados, foram chamados para edificar pessoas. Veja que o Senhor Jesus, primeiramente, edificou os seus discípulos, apóstolos, deixou para que os apóstolos edificassem mais pessoas e tornassem eles discípulos do Senhor, discípulos do Mestre, e buscassem as virtudes daquele que é santo, para que pudessem santificar a muitos, orando no Espírito Santo, nunca sem oração. Nunca sem entender, amados, que sejam pessoas ou anjos que falam de forma diferente daquilo que foi deixado na doutrina santa, não sejam acatados por nós, porque são duvidosos. Não devemos julgar, devemos entregar a Deus e devemos seguir o nosso caminho. E devemos estar com nossa vida, com a nossa própria
alma, mente, virtude, coração, arraigados em Cristo. Quer dizer, nós devemos estar plantados, enxertados na videira verdadeira para sermos frutíferos. Jesus falou isso lá no Evangelho de João 15, né? Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e sem mim, se vós não estiverdes em mim, nada podereis fazer. Quer dizer, há necessidade de nós estarmos arraigados em tudo no Espírito Santo. Tudo que formos falar, dizer, tudo aquilo que formos fazer, é necessário, amados, nós buscarmos o Espírito Santo para estar conosco. Devemos buscar que Ele nos ajude e não podemos impedir o operar do Espírito Santo na nossa vida nunca, amado, pela incredulidade. Ao contrário, então nós temos que lutar por essa fé, batalhar pela fé e permitir que o Espírito Santo tenha total liberdade em nossos corações. Sem o Senhor, amados, sem o Espírito Santo, nós somos infrutíferos, incapazes de trazer a Ele qualquer fruto, e poderemos ser como a figueira amaldiçoada por Jesus por não ter encontrado nela nenhum fruto. Então nós devemos pedir que o Senhor, na sua caridade, no seu amor, Ele nos encha das virtudes, nos encha de todo o vigor, né? E da verdade, do entendimento, da doutrina santa, para que possamos estar firmados na palavra pela fé, firmados no Senhor Jesus. Ele é a palavra liberada para nós pelo Teu Santo Espírito. Então nós precisamos ter em nós essa convicção. Amados, nossa vida ela é temporária, mas precisamos andar em novidade de dia a dia, um dia após o outro. Por isso precisamos estar sempre orando no Espírito Santo. Primeiramente santificando a nós mesmos. Primeiramente pedindo ao Senhor que nos encha, que nos traga as virtudes, que nos traga capacitação, que nos traga força para nós alcançarmos aqueles que estão necessitados. Que o Senhor nos encha de compaixão, que o Senhor nos encha de piedade, que o Senhor nos dê misericórdia para com eles, para que nós possamos alcançá-los. Sim, amados, essa graça nós não podemos avançar. Então, fica aqui nessa manhã esse aperfeiçoamento em Cristo Jesus, essa porção, né, das Escrituras que nos leva a nós aperfeiçoar-nos primeiramente a nós mesmos, mantendo-nos, né, no Espírito Santo, mantendo-nos nessa santíssima fé que uma vez foi dada aos santos. Nós precisamos do Senhor. Para isso dependemos totalmente dele. Quem pode trazer as coisas que são santas no coração do homem, senão o próprio Espírito Santo? Nenhum espírito do mundo, amado, vai nos conduzir a andar para a santidade, para a vida eterna. O espírito do mundo vai atrair-nos para a nossa alma, para a nossa carne ser aflorada em nós mesmos e nós podermos ser vencidos e derrotados e vivermos aqui nessa baixa terra. Amados, vamos lutar, vamos perseverar, vamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, em espírito, em oração, em santidade e no amor de Deus. Amém, amados? Deus seja louvado, que o Senhor possa edificar a todos quantos tiverem oportunidade de ver esse vídeo, que possam abrir os olhos para o mundo que é corrupto, e a corrupção dentro do Evangelho também tem chegado, e nós devemos ter discernimento para separar o santo do profano. Somos privilegiados por servir ao único Deus, Senhor nosso,
Jesus Cristo. Somos privilegiados por tê-lo conosco, caminhando todos os dias da nossa vida. Somos privilegiados por termos alegria em nosso coração da salvação eterna. Amados, amém. Fazem aquilo que o Senhor te pede para fazer. Faz o bem. E em todo tempo sejam alvo os vossos vestidos. E se por acaso o Espírito mostrar alguma coisa que precisa ser trabalhada, santifica a vós mesmo pelo poder da palavra e pelo Espírito Santo, orando e se entregando e permitindo que Ele venha trazer a tua libertação e salvação. Amém, amados? Deus seja louvado, uma boa semana, que vocês possam, amados, ser frutíferos o tempo todo, aonde vocês colocarem a planta dos vossos pés, que o Senhor coloque junto com vocês, todo o trabalho, tudo aquilo que forem fazer e todas as ações sejam dirigidas, acompanhadas e abençoadas pelo Senhor, e que suas vidas sejam ricamente frutíferas. Amém, amado? Deus seja louvado.